Olá, amigos de Deus Espírita, bem-vindos a mais uma reflexão espírita do dia. Continuando a leitura do livro de Richard Simonetti, A Bênção da Gratidão. Hoje faremos a leitura do capítulo 34, A Casca de Banana. Imagine-se, prezado leitor, transitando por uma calçada e deparando-se com casca de banana ali jogada por inocente criança. Guardando o devido cuidado, você a contorna e segue seu caminho. Pouco depois, distraído, o transeunte passa por ali e escorrega na referida. Cai de mau jeito, a contorcer-se de dor. Levado ao pronto-socorro, a radiografia registra dorida fratura do pé. Diante da legislação humana, você não terá responsabilidade alguma. No caso, a pessoa que jogou a casca de banana não vai ter responsabilidade pelo acidente. Não obstante, encarando o acidente sob o ponto de vista espiritual, haverá complicação. Como assim? Então, vamos entender o que Simonetti está propondo para a nossa reflexão. Observe a questão 642 de O Livro dos Espíritos, na terceira parte, quando Allan Kardec fala da lei divina ou natural. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, os espíritos respondem que não basta deixar de fazer o mal. É preciso fazer o trabalho no bem, no limite de nossas forças. E nós vamos responder por todo o mal que seja resultado de não ter praticado bem. Ou seja, deixar de fazer o bem, deixar de fazer o mal, mas também não fazer o bem, pode ocasionar um mal. Esse efeito, embora a gente possa considerar até inexistente, a gente ingenuamente achar que não fazer simplesmente vou ficar na minha, não vou me meter e deixar que as coisas aconteçam. Quando a gente vê que determinada situação pode desencadear um mal, por exemplo, na história que ele contou, passou uma pessoa, desviou da casca de banana, mas não foi capaz de pegar a casca de banana no chão, embora não tenha sido ele que tenha jogado, e fazer um descarte dessa casca de banana no lugar correto, numa lata de lixo. Não havendo casca de lixo, levar consigo até algum lugar que encontre e faça o descarte adequado. Pensa só, a criança comeu a banana, jogou a casca de banana no chão e não teve uma supervisão ali de um adulto para dizer para ela, não se joga no chão, se joga na lata de lixo. Mas vamos lá, nessa situação a criança jogou. Passou a pessoa, desviou simplesmente. Ela não praticou o mal, ela não jogou a casca, ela não foi responsável por fazer esse ato aí da casca de banana no chão. Mas também ela não fez diferença. Ela não atuou no sentido de retirar aquela casca do chão, evitando que alguém pisasse e viesse a se machucar. Ela é responsável por isso? Vamos dizer, esse é um exemplo bem simplório, mas o fato dela ter sido omissa, não fez ali o bem, também não fez o mal, mas ela não fez o bem com todas as suas forças, no limite de suas forças, como os espíritos falam. Significa que a gente precisa estar atento, vigilante, para toda a oportunidade de fazer algo útil, bom. Então,
O destaque é de Kardec enfatizando a nossa responsabilidade em acontecimentos funestos decorrentes da nossa omissão. A pessoa que passou, como eu falei, foi omissa, não recolheu aquela casca de banana e ali veio uma pessoa, se descuidou, caiu, se machucou. Se pararmos para pensar, perceberemos que em inúmeras oportunidades ao longo dos dias, elementares cuidados de nossa parte evitariam prejuízos para alguém ou para a coletividade. Alguns exemplos no cotidiano com pessoas não bem integradas à vida social. Não bem integradas à vida social significa que são pessoas que não estão cumprindo com as regras de conduta, boa convivência. A gente já falou isso quando disse da ética, né? Existem regras de boa convivência. Quando a gente descumpre com elas, a gente causa um certo desconforto para a coletividade. Por exemplo, ele diz, pessoas que jogam lixo na rua, que vai entupir o escoadouro de águas pluviais, favorecendo enchentes. Então, na hora de colocar o lixo para que o caminhão de lixo recolha, colocar em local adequado, né, num recipiente, né, embalagem direito, não deixar aquilo espalhado, porque vai causar prejuízo. E a pessoa não está nem pensando que ela causa para si mesma também, porque havendo enchente, ela também está aí no coletivo sendo prejudicada. Ignoram apelos dos poderes públicos para economizar água, causando problemas de abastecimento para a população. A gente fala muito da vassoura d'água. Ao invés de pegar a vassoura e varrer a calçada, a pessoa vem e varre a calçada com jato de água. Então, isso é desperdício de água. Fora as questões de banho demorado, né, de lavar o carro. Então, preciso estabelecer ali um uso adequado, um uso da água, né, que é um recurso que a gente pensa que é ilimitado, mas não é. A água limpa, ela é um recurso limitado que é preciso ser tratado, custa-se caro por isso, então é preciso ter cuidado no uso mais, não vou dizer correto, eu quero dizer assim, no uso consciente da água, usar da forma que nós precisamos, sem ficar exagerando, né, desperdiçando. Descuidam da proliferação do Aedes aegypti no ambiente doméstico, com os prejuízos à saúde que lhes são inerentes. Então, como eu sou carioca, eu não estou mais na cidade do Rio, mas eu morava lá na época da grande epidemia que ocorreu e eu também tive dengue, várias pessoas que eu conheço tiveram, também tive zika, enfim. Por mais que a gente cuide do ambiente, porque eu recebi a visita, né, daquelas pessoas responsáveis por fazer a inspeção do ambiente, né, os meus ralos eram tampados, eu não tinha pratinho com água, né, para as plantas, tudo ali bem cuidado, lixo coberto, nada empoçando água. Porém, os mosquitos ficam em determinado, né, região, assim, num diâmetro ali de 200 metros ou até mais, eu não vou lembrar agora com certeza, com essa precisão, mas é preciso cuidar, então, dessa região toda, cada um cuidando da sua casa, do ambiente da rua, né? Ao invés de descartar lixo em terreno baldio, tudo isso gera prejuízo para todos, porque eu sei que eu fui picada na minha casa, embora na minha casa não tivesse foco de dengue, né, desse mosquito, mas em torno haviam focos, pessoas que não cuidaram.
e isso causa prejuízo para toda a cidade. Você vê que houve uma epidemia em alguns anos lá no Rio de Janeiro. Obviamente não temos um fiscal celeste anotando infrações dessa natureza em observância à legislação divina, mas no somatório serão penalizados pela própria consciência, com indefiníveis tensões e inquietações. Com isso a gente pode pensar que a nossa consciência, né, ela vai nos dar os recadinhos, né, quando isso também reverter em nosso próprio prejuízo. A gente não, como é que a gente vai ter condições de reclamar, eu vou até dizer assim, autoridade para reclamar de que há lixo na rua se eu também jogo lixo na rua? Ah, mas todo mundo faz, lembra que nós falamos do relativismo ético? Todo mundo joga, se eu jogo também. E eu vejo com muita frequência pessoas andando na rua, né, aquele canudinho que é coberto por um papel, a menina rasgando assim, cospe na rua, joga o papel na calçada, põe lá no seu suco e vai tomando, né, o seu copinho e vai tomando. Assim, simples. A rua é como se fosse uma lata de lixo. Não se vê que a rua, esse espaço coletivo, é nosso, como se fosse parte da nossa casa. A gente não anda na nossa casa pegando papel e jogando no chão, né? Cuspindo papel no chão. A gente não faz isso na nossa casa. A gente limpa a nossa casa, a gente varre a nossa casa. Olhar a rua, esse espaço coletivo, como uma extensão da nossa casa, faria muito bem para todos, né? Poder cuidar do espaço de circulação que é meu e é nosso. E isso a consciência vai despertando para a necessidade desse cuidado coletivo. Então é oportuno considerar a questão 643. Haverá quem, pela sua posição, não tenha a possibilidade de fazer o bem? Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de praticá-lo. Basta que se esteja em relações com os outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo a oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Eu já falei disso algumas vezes e eu sempre insisto nisso que os espíritos responderam para Kardec na questão 643. Não há quem não possa fazer o bem. Por maiores dificuldades que alguém tenha, que tenha doenças físicas, esteja imobilizado, isso não impede de fazer o bem, porque nós podemos, pelo uso da nossa palavra, pelas nossas preces, estar em atividade, gerando bem para todos. Uma pessoa que esteja doente, se ela consegue suportar bem a sua doença, a sua dor, ela gera um ambiente para ela e para todos que estão em volta de harmonia, né? Então, ela também está cuidando de si e cuidando dos que estão em torno dela, que na verdade estão ali para serem os cuidadores do doente. Isso é um exemplo, né? Eu posso cuidar das pessoas que cuidam de mim e cada um fazendo aquilo que lhe é possível. Então, os espíritos, eles colocam que eles entendem as nossas condições. É fazer o que nos é possível. E todo momento, a todo lugar, todo instante, com quem estivermos, porque é uma
questão de relação. Basta que estejamos em relacionamento com alguém ou com a natureza. Nós podemos cuidar do ambiente em que vivemos, né? Assim seremos instrumentos de Deus, um instrumento útil para promover o bem de todos. E ele ressalta a questão do egoísmo. Só não faz o bem para todos o egoísta. Aqui, caro leitor, já não se trata apenas de praticar o bem para evitar o mal, mas o de fazermos como empenho por sermos úteis ao próximo e à coletividade. Não é fácil, porquanto geralmente inspiramo-nos no velho egoísmo humano, esse barco que nos ajudou a sobreviver em estágios primitivos de evolução no Pantanal do instinto. Então, com essas palavras, ele está dizendo que o egoísmo, na verdade, ele foi um recurso, né? Pensar em si foi um recurso quando estávamos nos estágios primitivos da nossa evolução, porque era necessário pensar numa forma de sobreviver. Hoje em dia, a gente tem que ter evoluído um pouco mais e poder pensar no coletivo, na vida em relação, em cuidar um dos outros. Quando Jesus veio até nós trazer essa mensagem de amar ao próximo como a ti mesmo, isso depois foi reforçado com o Espiritismo para combater esse grande mal da humanidade, que é o egoísmo que está na atitude do ser humano, né? O mal ele não foi criado por Deus, ele é criado pelo homem quando esse homem, né, o ser humano, ignora o bem, ignora Deus, ignora o Deus em si e pratica, né, o egoísmo, o excesso de ego, o excesso de pensar só em si mesmo. Então, o que foi importante como um instinto para a conservação da vida, hoje atrapalha quando pretendemos carregá-lo na planície da razão. Então, atrapalha na nossa relação, hoje, como os seres que somos inteligentes, temos consciência de nós mesmos e estamos aí numa jornada de evolução que é praticar o bem, né, fazer o bem a todos. Ele cita os escoteiros. Eles são treinados a praticar pelo menos uma boa ação diariamente para a formação de personalidade aberta, voltada para as necessidades do ambiente social no qual estagiam. Bom treino, sem dúvida, mas podemos ampliar nossa ação predispondo-nos a praticar boas ações o tempo todo, mudando de pessoa na conjugação do verbo de nossas ações. Então, vamos mudar de pessoa, parar de fazer para o eu, passar a fazer para o nós, na conjugação do verbo de nossas ações. Nós vamos agora praticar incluindo todos. Não mais o eu em exercício de egoísmo, mas os eles. Então, os eles e os nós, a exercitar o altruísmo. Sobre a regência da lei de causa e efeito, quanto maior nosso empenho nesse sentido, maior o bem-estar que nos felicitará. Para tanto, caro leitor, atente à providência elementar. Prestarmos atenção, muita atenção, dispostos a atuar no bem, até mesmo diante de simples casca de banana na calçada. Então, foi o que eu falei. Diante da simples casca de banana na calçada, faça o bem, recolha aquela casca de banana. Ah, mas não fui eu que joguei no chão. Pouco importa quem jogou. Importa que você está ali, você viu, prestou atenção e você pode fazer a diferença. Você pode fazer algo bom, algo útil para você e para todos que estão convivendo conosco neste planetinha. Uma ação que nós fazemos afeta a todos. Então, vamos cuidar de nós no dia de hoje.
né? Parar de conjugar o verbo no eu, na primeira pessoa do singular, passar a conjugar o verbo, né, na primeira pessoa do plural ou na terceira pessoa do plural, como ele propõe, o eles, colocar aí todos nós reunimos para fazer o bem, para transformar o nosso, né, o nosso eu interior, nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Essa é a transformação primeira, para depois podermos transformar o mundo. Não transformamos ninguém, só nós mesmos, né? Então é preciso fazer o bem hoje, com uma certa urgência, em todos os momentos, no limite de nossas forças. Prestarmos atenção para todas as oportunidades e sermos as mãos e os braços de Jesus, lembrando o capítulo anterior, né, para que nós possamos trabalhar e servir com amor. Um ótimo dia, muita paz e até o nosso próximo encontro.